把在 Edu and I，Edu一代，Edu 所在，Edu 二代，教育何在？Edu一代，Edu一代。Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Dai. E no episódio de hoje a gente vem cheio de retrospectivas, né, Edu? Isso aí. E Dai, com convidados, né? A melhor forma de fazer retrospectiva é convidar quem esteve conosco aí quase o ano inteiro aí nos ajudando e participando conosco de vários projetos legais, né? Te apresenta aí, Fê. O pessoal já te conhece, mas te apresenta. Oi, gente, aqui é a Fê, tô aqui de volta para gravar essa retrospectiva desse ano super intenso que a gente teve na educação, mas também com coisas muito positivas. Não, né, Dai? E a Fê nos contou assim, eu tô aqui em Minas agora, tô em casa e tá aqui comigo meu irmão, que é professor também, e pode compartilhar conosco como é que foi esse ano. Oi, Fábio, tudo bem? Te apresenta aí pra nós. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Oi para todo mundo que está escutando. É um prazer estar aqui. Eu também sou professor. Tenho trabalhado na área de inglês, de ensino de inglês, com uso de tecnologia, sem tecnologia. E é um prazer estar aqui também para aprender e para compartilhar com vocês, né? Um pouco da experiência que eu fui acumulando também. Muito obrigado pela oportunidade. Legal. Sejam bem-vindos. Obrigada. E hoje é legal registrar também que hoje é o nosso primeiro episódio gravado depois do nascimento da Aurora. Sim! Né, Dai? Tava com saudade, Dai, de gravar contigo aqui, de a gente conversar. Todos os nossos episódios que saíram aí estavam programados, né? A gente tinha feito antes da chegada da Aurora, né, Dai? Então, hoje é vida real. Episódio durante a pandemia com talvez choros da Aurora. Exatamente. Olha, um grande desafio. Teve todo um planejamento aqui familiar agora. Agora eu posso falar que eu também tenho esse planejamento familiar. Para que eu pudesse estar aqui gravando com vocês. Então, assim, qualquer coisa que eu tenha que sair rapidinho... é em função da pequena Aurora que tá lá nanando. Bom, então vamos começar essa nossa retrospectiva de 2020, né? Um ano que começou muito bem em janeiro e fevereiro. Foi um ano normal para todo mundo, né? A gente já sabia da chegada do Covid na Europa, tudo mais, mas a gente não acreditava muito. Eu não sei, no início me parecia que não se acreditava muito que isso ia chegar aqui, assim. O pessoal tava meio... não pensando muito, tanto que as escolas, as universidades começaram, né? E de uma hora para outra, tudo parou. E não só que não ia chegar, né, Edu, mas que rápido ia se resolver. Então, assim, as escolas ficavam, vamos mais um mês. Não, mês que vem já vai estar tudo solucionado. Não, mas vamos ver como é que vai ficar. Não, mais um mês. Não vamos fazer formações agora, mais um mês. E aí, chegou em dezembro, né? Chegamos em dezembro, final do ano, e sem muitas perspectivas de a coisa mudar, né? Fê, tu que participou disso, olhando de fora, assim, qual foi a tua visão dessa entrada da paralisação e do Covid no Brasil, no modo geral, na América Latina, que tu tem esse contato também? Como é que foi isso tudo? Bom, foi um pouco disso aí que vocês disseram mesmo, né? Assim, eu acho que ninguém acreditava que a pandemia seria tão longa como ela tem sido, né? A sensação foi essa mesmo, né? Aquele 16 de março, né? Em que foi basicamente quando teve-se o decreto de paralisação das escolas em alguns estados, né, em alguns países na América Latina também, e aí de repente as escolas começavam a lançar os comunicados, vai ser uma semana de paralisação ou 2 semanas, e a sensação era essa mesmo, né, que o planejamento inicial que foi feito era para 15 dias e que a partir de abril, né, as escolas já pensavam num plano de retomada das aulas presenciais. E aí, à medida que o tempo foi passando, todo mundo foi entendendo que o tempo ia ser um pouquinho mais longo, né, do que 15 dias ou um mês. E aí, eu acho que foi o momento em que todo mundo começou realmente a buscar alternativas ou... né, algumas instituições de maneira mais desesperada, outras menos, algumas mais organizadas, né, de buscar essas alternativas e essas soluções para que o aprendizado não parasse, né, assim, para que os alunos continuassem aprendendo, para que os professores continuassem ensinando, e eu acho que aí é que a gente viu o real desafio no setor da educação
cada vez mais evidente em função disso, né? Em função dessa busca de alternativas. Não, muitas escolas elas já vinham nesse movimento, né, de inovação e uso das tecnologias e tudo mais, mas a gente viu que muitas estavam assim, totalmente perdidas, né? Nunca tinham parado para realmente pensar na inclusão das tecnologias de forma pedagógica. Até o Fábio falava sobre isso, né, Fábio, antes aqui da gente começar a gravação, do uso pedagógico mesmo da ferramenta, né, de como fazer aquela ferramenta ajudar ali no processo de ensino-aprendizado. E eu vejo que isso tem sido um grande desafio hoje para muitas escolas, né? Eu acho que a pandemia, eu concordo, você acha que a pandemia expôs um pouco o trabalho que a gente deixou de fazer na área de educação com relação ao uso da tecnologia. Eu brinco muito, é uma visão bem particular, assim, né, que a gente normalmente, e por vontade própria, migrou parte da vida social nossa para o ambiente online, migrou parte da vida financeira nossa para o ambiente online. Mas sempre houve uma resistência com relação à educação. E com a pandemia não teve jeito, a gente teve que migrar, né, não teve escolha. Foi aquela coisa, ou é tudo ou é nada, de uma hora para outra, né? Então, foi um baque, assim, para muita gente. Porque, igual você falou, tinha muitas escolas que já estavam começando um processo e para elas foi mais fácil. Mas para as escolas e os profissionais que não tinham começado o processo, foi um choque de verdade. E eu vejo que para muitos foi, assim, um momento de subir para a nuvem, né, de se instrumentalizar tecnologicamente. Então, teve muita gente aprendendo muito. A gente aqui teve a oportunidade de conversar com muitos municípios, com muitos professores que estavam iniciando esse processo, né, Edu? Isso foi legal. A gente participou, assim, de alguns seminários, alguns webinars aí para mostrar para as pessoas como que funcionavam as ferramentas, né? Então foi assim uma oportunidade das pessoas conhecerem, se instrumentalizarem tecnologicamente. E eu imagino que agora, no próximo ano, a gente avance em termos pedagógicos, né? Realmente pensar assim, bom, agora que eu já estou super instrumentalizado com esse conceito de nuvem, com as ferramentas, né, com as tecnologias propriamente, como que a gente faz o uso disso de forma pedagógica? Acho que um ganho, né, de estudo, um legado de estudo é essa questão assim, do uso pedagógico, que as pessoas vão ter que parar para pensar. E eu acho que complementando daí isso que você está dizendo, assim, né, para a gente entrar um pouquinho assim, né, que realmente a pandemia foi algo extremamente, foi uma surpresa muito grande para todo mundo e óbvio foi um período, tem sido um período de adaptação muito forte, mas eu acho que a gente também pode arriscar de falar de saldos positivos, né, assim, de aprendizados que a gente teve e tem tido nesse período. Eu acho que um deles é esse reconhecimento do uso da tecnologia para a educação, como a gente já vem comentando aqui. De verdade, muitas instituições de ensino, muitos professores, educadores já conheciam ferramentas, já faziam uso dessa ferramenta, mas era algo que em algumas organizações, e talvez poucas, né, tinham realmente adotado a tecnologia como um instrumento pedagógico. Mas a grande maioria, eu acho que o que a pandemia fez foi evidenciar que a grande maioria dos educadores do Brasil e ao redor do mundo, e das instituições de ensino ainda não estavam preparados. De alguma maneira, eles tinham uma certa resistência, né? E a pandemia, de fato, ajudou a acelerar algo que eu acho que viria muito naturalmente, né? Mas o fato de que todo mundo se viu com uma necessidade de encontrar maneiras de continuar com o aprendizado e o ensino remotamente, né, isso se acelerou. Mas, claro, se acelerou, houve aprendizados, mas eu acho que tem outros grandes passos que precisam ser dados. Uma coisa que eu acho que vamos pensar antes de 2020 aí, desse ano, todas as escolas que já tinham preparações pedagógicas para uso de tecnologia, que já vinham capacitando seus professores e tudo mais, faltava alguma coisa que determinasse que aquilo fosse obrigatório fazer. Então, nunca se teve um momento que realmente aquilo fosse colocado em prática. Então, alguns professores colocavam, outros não. Então, a escola, as universidades, como um modo geral, elas preparavam os professores diziam, que legal, muito legal isso, mas eu acho que eu vou continuar o que eu estou fazendo aqui, vou colocar uma coisinha a mais, talvez, mudar uma coisinha ali. E a pandemia, o que ela fez foi obrigar todo mundo a usar, né? Então,
saída assim, não, agora não temos soluções. Ou a gente faz isso dessa forma, aplica a tecnologia de alguma forma, né? Por mais simples que seja, de fazer um Meet, de usar o Zoom, de usar uma ferramenta, né, de interação, até as formas mais complexas que a gente está conseguindo chegar agora nesse final de ano, né? E isso gerou no início um certo caos, né? Eu me lembro assim que os professores estavam muito estressados, muito preocupados que não iam dar conta, que não ia dar certo. Então, eu acho que, como tu bem falou, Fê, o que a gente pode tirar de proveito disso tudo foi que eu acho que a gente termina um ano com os professores muito preparados, mas muito preparados. E agora vem aquela parte que é o legal. Bom, tudo isso que eu aprendi nesse ano completamente conturbado, agora quando eu voltar para a sala de aula, e como é que eu vou poder usar isso na prática, né? Como é que eu vou poder botar isso dentro de um processo pedagógico? Agora eu já estou praticamente dominando as ferramentas, né? Pelo menos as ferramentas básicas todos os professores estão dominando, né? Então, isso que eu acho que vai ser muito legal, né? Porque agora a gente vai poder avançar esse processo que foi meio que imposto na marra, assim, porque não tinha o que fazer. Ou a gente usava uma ferramenta de interação virtual, nem que seja para interagir com os nossos familiares, né? Alguma coisa, né? A gente teve que aprender e agora como é que a gente coloca isso realmente dentro de um processo pedagógico? E uma coisa legal também, Edu, só complementando o que você está falando, que até assim, teve um outro ponto positivo que até as escolas tiveram que pensar no processo de capacitação que fosse mais realista, porque antes tinha muita escola que fazia assim, ou você se capacita sozinho ou a gente coloca outro no seu lugar, que você não dá conta de usar. E com essa pandemia, como envolveu uma grande parte dos professores em uma instituição, eles tiveram que realmente criar uma comunidade de apoio para os professores. Né? É lógico que tem escolas que fizeram isso melhor do que outras, mas né, a capacitação ela foi mesmo, olha, eu vou te encontrar onde você está e te dar a mão e te levar onde você tem que ir. É que a capacitação de professores ela tem que ser assim, né? Não pode ser aquela coisa de jogar a pessoa no fogo, né, sozinha para que ela se vire. Né? Todos nós somos jogados ao fogo. Né? Faz muito sentido isso, Fábio, porque eu senti que as próprias formações tiveram que se ressignificar. Porque antes a gente investia muito tempo fazendo sensibilização do professor, dizendo por que era importante, né? Defendendo o uso para depois entrar na ferramenta e aí vincular com alguma possibilidade da sala de aula dele. Enfim, era uma jornada bem grande. E nessas últimas capacitações, no semestre passado, né, que nesse semestre eu estive fora, mas no primeiro semestre de 2020, eu percebia capacitações muito mais efetivas, assim, dos professores vindo com as suas dúvidas. Tá, mas e como que eu faço agora para duplicar um arquivo? Como que eu faço para extrair uma planilha do formulário? Eu quero extrair as notas, eu quero encaminhar as notas de forma automática para os alunos. Então, eles já vinham com os seus problemas, né, com as suas problemáticas que antes eram mais difíceis de aparecer, assim, né. Então eu achei que as capacitações, elas também mudaram, foram bem diferentes, foram mais significativas, porque realmente partiram, né, da necessidade dos professores. Não, e com essa coisa deles terem que usar, né, aí que surgem as dúvidas, né, aí que a capacitação fazia... Na verdade, o que aconteceu na pandemia foi a sala de aula invertida aplicada aos professores, né? Porque eles tiveram que estudar a ferramenta para vir tirar as dúvidas nas capacitações. E uma coisa que eu acho que dentro desse processo foi muito legal é que, com a necessidade de os professores fazerem isso, as instituições, de certa forma, permitiram que esse professor arriscasse mais. Antigamente, o professor tinha um certo receio de arriscar e de não dar certo, e de, se não der certo, o meu coordenador vai me chamar, os pais dos meus alunos vão me xingar, né? Com essa história toda que aconteceu, qualquer coisa que o professor tentasse fazer, dando certo ou dando errado, era uma tentativa de dar uma aula. Isso foi muito aceito. Então, eu acho que isso também permitiu uma libertação para os professores. Assim, tipo, não, eu vou tentar aqui, se der errado, nem que dê errado, porque a ideia é eu tentar, eu estar interagindo com os alunos de alguma forma. Então, as instituições, de certa forma, elas aceitaram melhor e deram essa liberdade aos professores. Eu acho que isso, dentro de um processo de aprendizagem, é essencial, assim, porque tu deu liberdade para o professor dizer, não, vai lá e tenta. Se não der certo, tu tentou. Né? Depois a gente dá um jeito, mas tu tentou. Então, eu acho que isso foi muito legal também, que aconteceu esse ano.
Nossa, Edu, concordo demais. Assim, né? Eu acho que essa questão do risco, né? Do poder arriscar, eu acho que foi um ganho muito grande. E eu queria colocar um outro ganho aqui que o Fábio chegou a comentar, falou na palavra aqui, mas eu queria comentar um pouquinho mais, que é esse senso de comunidade. Eu acho que a gente nunca viu né, assim, um senso de comunidade tão grande nessa formação de professores e nesse processo de aprendizado dos alunos. E aí, assim, a gente viu exemplos acontecendo no Brasil, em outros lugares, né, de professores que já tinham uma afinidade maior com o uso das ferramentas, se disponibilizando a capacitar e a dar dicas, a criar tutoriais, né, e gravar vídeos de YouTube para disponibilizar para outros colegas professores. O senso de comunidade em lugares em que o acesso à internet era mais restrito, e aí famílias que tinham acesso à internet começaram a compartilhar a internet com o vizinho para que o filho do vizinho pudesse acessar os materiais pelo WhatsApp, fazer as tarefas de casa e assistir os vídeos, né, que os professores mandavam. Então, eu acho que isso foi assim, uma coisa super gratificante, super positiva, né, nesse processo, porque realmente a educação se constrói com esse senso de comunidade, né? Mas eu acho que, na grande maioria das vezes, os professores acabam se sentindo muito isolados dentro daquele seu contexto, né, da minha escola, da minha universidade, da minha comunidade de professores. E às vezes esquece de olhar para o lado e saber buscar, né, outras dicas ou compartilhar experiências nessa grande comunidade de educadores que existe no Brasil afora. E eu acho que a pandemia evidenciou isso muito, de uma forma muito positiva. E ainda nesse conceito, né, de comunidade, extrapolando a questão da sala de aula, eu percebo também como um outro ponto positivo o envolvimento das famílias, principalmente na educação básica, né, o envolvimento das famílias com de verdade, né, daí de verdade, claro, alguns de forma obrigada, né, mas assim, um envolvimento de verdade com a educação dos filhos, assim, seja a parte formal ali, né, da escola mesmo, mas outras pautas também relacionadas à cidadania, cultura digital, que foi algo que a gente abordou bastante aqui nos nossos episódios. A gente teve temporada sobre essa parte de cidadania digital, segurança na web, né, a importância desses temas que às vezes eles eram colocados um pouco de lado, mas o quanto a família é importante nesse cenário, né? Então eles também foram impactados por essa onda digital aí trazida pela escola, né? Então eu acho que esse conceito de comunidade sai dos professores e se espalha também para as famílias. Esse eu acho que também foi outro grande ganho assim da pandemia, foi também essa, como tu falou, essa aproximação dos pais e dos responsáveis com seus filhos, né, para orientar, e também de perceber o quanto isso é difícil para os professores, né? Então, se tem essa percepção assim de, mas é difícil ensinar, né? Como é complicado ensinar. Então, essa valorização do professor, eu acho que esse ano foi muito importante, assim, porque eu me lembro que o ano passado parecia que a gente estava num momento de desvalorização do professor muito grande, assim, os professores desmotivados, os professores sem vontade, e esse ano eu tenho a sensação, assim, que os professores estão muito mais valorizados, assim, que a sociedade, no modo geral, vê o professor hoje de uma maneira bem diferente do ano passado, assim, viu como é importante o professor na vida dos seus alunos, né? Então, eu acho que isso também foi outro ponto muito positivo, que é isso aí, o reconhecimento. Eu acho que isso é essencial, assim, isso foi muito importante. E outra coisa que eu vejo assim como muito importante, aí vem a minha parte nerd, né? É que se achava que as tecnologias realmente eram muito boas para a sala de aula, mas se viu que faltava muita coisa. E aí, esse ano foi uma corrida de surgimento de coisas novas, né? Então, hoje dá para dizer que a gente está finalizando o ano com ferramentas para interação e sala de aula muito melhores do que a gente tinha no início do ano, né? Por quê? Porque realmente foi agora para a prática. A gente pode dizer que a gente teve testes aí de 100% das ferramentas durante o ano inteiro e sugestões vieram de todos os lados. Assim, a gente viu que muita coisa faltava, algumas coisas ainda faltam, mas estão vindo, e eu acho que essa parte também foi muito legal de ter, hoje a gente pode dizer que o ano encerra com ferramentas muito melhores do que a gente tinha no início do ano, assim, de interação
para a sala de aula, né? Hoje a gente tem coisas fantásticas, assim, cada dia que eu olho o próprio Google Meet foi uma ferramenta que evoluiu muito, assim, hoje eu olho o Google Meet, tem umas coisas ali que eu acho sensacional, assim, que no início do ano fazia muita falta. Então acho que esse foi outro ponto positivo também dessa obrigatoriedade, né, que a pandemia nos gerou. Porque isso acabou virando uma consequência, né, dessa necessidade e dessa aceleração, né, que os professores tiveram que fazer na adoção das ferramentas. Por outro lado, né, as empresas de tecnologia tiveram que acelerar também atualizações e novidades e avanços em relação a essas ferramentas, justamente em detrimento disso, né? Então foi um causa e efeito aí bem positivo. Tomara que, assim, que eu torço para que aconteça, porque muitas dessas ferramentas se abriram mais aos professores, né? Empresas que cobravam, deixaram de cobrar. E tomara que, saindo da pandemia no futuro, que as empresas sintam um comprometimento mais forte com relação à educação para deixar ferramentas gratuitas para os professores. Isso é muito importante porque se você fala de vários países do mundo onde realmente se precisa investir em educação, né, é inviável para escolas investirem tanto em plataformas, em aplicativos ou o que seja, para que os professores possam usar. Então é bom você ter aquele conjunto básico de ferramentas que serve às funções que o professor precisa e que sejam gratuitas também. Tomara que as coisas sigam nesse sentido, né, para que o mercado não tome conta desse avanço e deixe o ensino e a educação de trás. Eu acho que agora é um caminho sem volta mais, agora que a gente aprendeu a usar, os professores aprenderam, é um caminho sem volta, né? É uma coisa que é só aperfeiçoar, assim. Acho que essa vai ser, talvez, o que a gente vai colher de melhor, assim, dessa pandemia toda que ocorreu, é o uso dessas tecnologias e como os professores tiveram que aprender e como eles estão usando e como hoje é bem mais natural usar. E é legal porque daí cada coisa nova que surge não é, assim, partir do zero e aprender tudo de novo, né? É um detalhezinho que tu já tá entendendo como é que funciona o mecanismo, tu já entendeu como é que aquilo ali funciona. Então isso é muito legal, assim. Eu me lembro que no início do ano ali, no primeiro semestre, até junho, eu respondi enxurrada de e-mail, de dúvidas, de coisas assim que os professores tinham. E hoje, no segundo semestre, eu posso dizer que isso caiu quase que para 10%. Assim. Hoje as dúvidas que eu recebo são dúvidas muito mais avançadas. Assim. Às vezes até eu tenho que dar uma pesquisada, porque dá para ver que os professores conseguiram se aprofundar muito dentro daqueles assuntos. Assim. Então isso é muito legal. Bacana também são os próprios alunos, né? Nesse movimento, ensinando uns aos outros. Eu entrei em várias aulas de professores, de colegas que me chamavam e diziam, entra aqui na minha aula para ver se está tudo funcionando, para me dar algumas dicas e tal. E eu vi coisas maravilhosas sendo feitas e vi alunos também ajudando, ensinando os professores, olha, tem uma ferramenta que a gente pode usar para fazer gestão de projetos, assim, que eu estava pesquisando. Então é muito legal, assim, ver os alunos também sendo protagonistas, né, nesse processo de criação. Bom, falamos de várias coisas legais, né, que aconteceram durante esse ano de pandemia, né, mas também teve algumas coisas que a gente descobriu que parecia que não era muito claro para todo mundo, assim, que eu acho que são pontos que a gente pode pensar para o futuro, assim. A gente viu que nem todos os alunos têm um grande acesso à internet, né, a gente pensou que o Brasil era todo conectado e que todo mundo tinha acesso, e a gente viu que isso não é uma verdade, né? Então, isso eu acho que também foi outra coisa muito positiva no início da pandemia, lá eu me lembro que na universidade se comentava assim, não, isso aí é má vontade, o cara não tá querendo entrar, é impossível o cara não ter internet, impossível não... E com o tempo a gente foi vendo que isso não é uma verdade, né? Que realmente os alunos eles têm dificuldade, as famílias têm dificuldade hoje de ter dispositivos em casa, às vezes é um dispositivo compartilhado por toda a família, que as nossas aulas elas têm que também estar preparadas para telas pequenas, como do celular, né, que nem todo mundo tem um computador, tem uma tela grande, então acho que isso também foi uma coisa, é positivo da gente saber para a gente começar a pensar nisso para o futuro, né? Então a nossa aula não pode ter uma apresentação que tem uma telinha, uma letrinha muito pequena, porque talvez o nosso aluno esteja olhando aquilo numa tela do celular e não vai conseguir enxergar o que está ali, né? Então,
esse aprendizado também foi positivo, mas nos mostrou uma realidade que eu acho que nem todo mundo sabia que existia, né? Acho que evidencia, né, uma realidade que estava um pouco mascarada, né, assim, de que todo mundo tem acesso à internet, inclusive conseguiu evidenciar, assim, né, e reforçar algumas coisas, né, por exemplo, o uso do WhatsApp no Brasil é algo super difundido, muito popularizado, e o WhatsApp, no final das contas, salvou muitas salas de aula também. Né? Então a gente entender que houve sim uma evolução, um avanço em várias tecnologias desenvolvidas propriamente para a educação, mas que outras tecnologias acabaram sendo o artifício mais à mão aí, né, de famílias para que o aluno continuasse aprendendo, né, assim, para que o conteúdo do professor continuasse chegando até as mãos dele. E o WhatsApp foi fundamental para isso. Né? Então, isso também é um elemento muito interessante, né, dessa cultura e do uso de tecnologia no Brasil. Eu lembro que no ano inteiro que eu dei aula, eu tinha alunos que preferiam escrever a redação inteira pelo celular. Então, às vezes, o diretor entrava na minha sala e falava, mas como que você deixa o aluno usar o celular na sala? Eu falei assim, não, ele tá conectado, ele está escrevendo. E eu optaria por não escrever no celular, outras pessoas não, mas o aluno, ele gostava de escrever no celular, ele escrevia textos inteiros no celular. Então, assim, tem um lado da gente também, né, de ter essa realidade em mente, como planeja, mas também de não duvidar no aluno, apostar nele também, porque às vezes ele faz uma escolha porque é a escolha melhor para ele. Né? E o importante, né, voltando para um ponto que a gente falou antes, desde que o resultado seja obtido, né, assim, o meio, o caminho, né, ele pode ser variado. Né? Então, é interessante a gente deixar isso aberto para o aluno também. Da mesma forma que o professor pode ter vários caminhos para chegar ao resultado, o aluno também tem essa liberdade com a tecnologia. E eu acho que isso é o que a gente vai levar para o ano que vem, né? Quando a vacina tiver chego, a gente tiver poder voltar presencialmente para a sala de aula, eu acho que essa sala de aula, mesmo que presencial, ela não vai ser mais a mesma, né? Eu acho que essa relação do professor com o aluno estar interagindo no celular, mesmo tendo dentro da sala de aula, eu acho que isso tudo vai mudar, assim, porque hoje os professores, os pais e os próprios alunos viram que dá para usar esses instrumentos como instrumentos para aprendizagem, né? E não só meramente instrumentos para te jogar um joguinho, para te brincar, né? Até mesmo um joguinho tu pode estar aprendendo durante um joguinho. Então, quanta coisa legal a gente vai poder fazer quando a gente voltar presencialmente para a sala de aula e mantendo essa tecnologia, né? Tá fisicamente no mesmo lugar e utilizando o celular para fazer talvez um jogo online ali com toda a turma para eles estarem aprendendo. Então, eu não sei como é que vai ser a sala de aula depois que a gente voltar presencialmente, mas eu acho que como ela era, a gente não vai conseguir mais fazer. Felizmente, não, né? E é isso, né? É o que a gente comentou mesmo, assim, é um caminho sem volta, né? Eu acho que é isso mesmo. Vai chegar um momento em que a gente vai poder voltar para a sala de aula presencial, sim, mas, assim, no meu ponto de vista, assim, eu acho que o que está por vir aí, né, dessa realidade de educação é realmente um ensino que seja híbrido, né, em que ele tenha, sim, momentos presenciais, momentos de interação, de compartilhamento presencial no espaço da sala de aula, mas que com todo esse conhecimento acumulado, né, e desenvolvido pelos professores, os professores no sentido de ensinar e os alunos no sentido de aprender, né, eles vão poder integrar cada vez, que eles possam saber integrar cada vez mais essas tecnologias para que a sala de aula possa ser mais interativa, né, e não necessariamente 100% presencial. A minha esperança é que seja um presencial mais significativo, porque eu acho que assim, um dos ganhos que a gente viu com essa tecnologia, né, porque quem de nós não se lembra, às vezes na faculdade, você baixava até o campus para ir numa aula cujo conteúdo você poderia fazer desde casa, né? Porque não tinha tanta interação, era uma parte preparatória para se entrar no conteúdo, que você pode fazer por conta própria, então em um grupo online. Então tomara que a gente veja o presencial, né, que veja o valor dele, mas que o torne mais significativo também, para que as pessoas sintam que cada vez que elas se encontrem, tem algo para se construir juntas, né? Aliás, para continuar construindo, porque já começaram construindo online. Né? Então, ou vice-versa, né? Também. E
Porque essa ressignificação do presencial é muito importante para a gente, para que os ganhos que a gente teve agora não se percam mesmo. É isso aí. Bom, né, então, né, Dai, esse é o nosso último episódio desse ano, né, Dai? Então a gente vai entrar aí num período de férias esse mês de dezembro, acho que a gente volta em janeiro. Vamos ver se a Aurora deixar a gente volta em janeiro, né, Dai? E eu queria muito agradecer aos nossos ouvintes que nos ajudaram muito esse ano, né? Contribuíram muito para que o nosso podcast trouxesse bastante novidade. A gente lançou esse ano 2 e-books aí, né, Dai, que foram muito legais, com práticas de sala de aula, utilizando tecnologia, outras de experiências dos grupos de GG, do Google aqui no Brasil. Agradecer a ti também, Fê, pelo todo o apoio que deu esse ano ao nosso podcast aí, e dizer que essa parceria em 2021 tem que continuar, tá? Já fica aí o nosso convite para essa parceria continuar, né, Dai? Sim. Com todo prazer, gente. Eu que agradeço também, né? Toda a colaboração e tudo que a gente conseguiu compartilhar e fazer de trocas aí ao longo desse ano. Ai, que legal. Eu também gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes, nossos amigos, pessoas que nos mandam mensagens, né, que fazem contato com a gente. Muito legal, é muito legal mesmo receber os contatos de vocês. Não deixem de mandar. Fê, muito obrigada. Foi um ano que realmente marcou a nossa história aqui de podcast. Fábio, um prazer te conhecer. Venha sempre que quiser aqui compartilhar com a gente. Edu, também estou com saudade de gravar presencialmente. Em breve, né? Quem sabe a gente volta aí de máscara. Um Feliz Natal já antecipado para todos vocês. Feliz Natal, um 2021 aí cheio de novas aprendizagens. E é isso, galera. E um último conselho aqui do Edu e da Ai agora para os nossos colegas professores: descansem. A partir de agora, quando encerrar o semestre, descansem, tá? Porque esse ano a gente sabe que foi bastante pesado, tá todo mundo cansado, tá todo mundo com vontade de descansar, então aproveite, descansem, se cuidem, né? Agora nas férias a gente quer dar uma saída, quer fazer algumas coisas, mas tem que dar essa controlada ainda para o ano que vem a gente tá com força total aí quando essa vacina sair. Obrigado por nos escutar e se quiser contar alguma coisa que aconteceu do ano aí que não nos contou ainda, pode escrever pra gente, né, Dai? Isso, escreve lá para falecom@eduidai.com.br ou nos marquem lá no Instagram, no Facebook, nas nossas redes sociais. É isso então. Tchau, tchau, pessoal. Até o ano que vem. Tchau, tchau, pessoal. Até. Beijão. Esse podcast foi editado por Intensa, www.intensa.com.br. Isso mesmo, Intensa com 3 Es, intensa.com.br.